existe desde os primórdios da civilização, tanto para a alimentação quanto para culto às divindades. Eu de novo, oi. Vamos lá. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, não pode sacrificar animal porque eu como churrasco, gosto de comer carne, ponto. Agora, qual que é a minha questão? De novo, vou falar da minha experiência, tá bom? Cansei de ver dentro do centro onde minha mãe frequentava, onde eu cresci ali, pessoas dando, assim, o último das economias. Acho errado. Pra poder participar daquele sacrifício, pra tentar receber alguma bênção. Então, assim, eu entendo que faz parte do ritual, mas eu também entendo que tem uma série... Não sei você, nunca participei da sua casa, nunca vi nada, mas eu também entendo que tem uma série de sacerdotes espirituais que usam dessa, matar para alimentar o povo, tirar também o dinheiro do povo. Sim. E aí é injusto. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho assim, ó. A sacralização, ela vem de uma questão do povo preto precisar se alimentar. Então, quando os escravos vieram para o Brasil, todo mundo sabe que eles comiam restos de comida. Então, quando eles podiam roubar uma galinha para poder se alimentar, também fazia parte do nosso culto. Eu entendo, mas eu acho que a sacralização vem antes disso, né? Claro que vem. Vem por questões energéticas e tudo mais. Eu tô dando um exemplo de questões que são primordiais para a alimentação desse povo. Enfim, é justamente para isso, com esse conceito. Tá. A sacralização faz parte da transmutação da energia, sacralizando para aquela divindade ou aquela entidade, né? E também para alimentar o povo. Agora, e posso acho errado. Porque não sacrificamos? E acho errado também. Pode. Posso? Vamos lá. A gente entende o Antigo Testamento, a gente vê também o sacrifício de animais para Deus e tudo mais. Por que nós não cometemos isso? A gente entende que... Tu me deu permissão, tá? A gente entende que o sacrifício... Sim. Não, porque fala, tá pregando evangelho, eu não quero ouvir. Então, perguntei se eu posso. Eu não gosto de ficar lendo livro na minha frente. A gente entende que o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, ele foi suficiente para lavar qualquer alma, ainda... Quanto mais podre que ela fosse, se ela se ajoelhar diante de Cristo, reconhecer o senhorio de Cristo, aquele sacrifício ele é tão grande, vou usar a linguagem deles, tá, gente? Vão falar que eu sou bruxa daqui a pouco. Aquele sacrifício é tão grande de energia que ele é capaz de redimir essa pessoa. Por isso, quando você perguntou assim, e um estuprador não precisa evoluir, a gente entende que não. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para lavar aquela alma. Aquele estuprador vai chegar no céu já evoluído. Porque ele chega como imagem do próprio Cristo. Isso é justificação pela fé. Por isso que hoje a gente não sacrifica e por isso que a gente crê que qualquer pessoa, por mais podre que ela seja, ela é apta a ir pro céu. Sacrificar o estuprador. Agora, mas olha assim, só. Não significa... Agora, uma coisa interessante. Não significa que no céu não tem os seus galardões e que esse estuprador não terá suas consequências. Deus não é um Deus de injustiça. E por que ele não vai no inferno direto, então? O que é o inferno pra você? Não sei. Eu tô perguntando pra você, porque é a sua religião. O inferno é a ausência de Deus, é as costas de Deus. E por que ele não fica lá, então? Porque se ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro e apresentou um arrependimento genuíno... Mas por que ele vai pagar, então, lá em cima? Mas porque ele é ruim, qualquer um, Mas tão ruim quanto ele. Mas se ele é ruim, vai pro inferno, não é assim? Ou vai pro céu ou pro inferno? A gente crê no pecado original. O pecado dele é consequência do pecado original. Ele é tão ruim quanto eu, quanto você. Ele vai ter as suas consequências do nível de maldade. Mas ele é tão condenado quanto eu e quanto você. O que eu não entendi é assim, ele vai pro céu, mas igual lá no céu vai pagar. Não é que ele vai pagar, mas o pecado dele não fica impune. Então Deus por que ele não vai pro inferno, então? Já expliquei, porque o sangue do Cordeiro é capaz de lavar, inclusive, a pior maldade do mundo. Não tem a ver com ele. E quem é que vai pro inferno, tem a ver com o tamanho de Cristo. Então por que eu, que sou uma pessoa boa, vou pro inferno porque eu sou gay? Mas eu não tô dizendo que você vai pro inferno. Não, mas a maioria fala. E eu também não tô dizendo que você é uma pessoa boa. Porque eu me deito com... Você não é uma pessoa boa. Porque eu me deito com um homem. Você não é uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa. Eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho caráter, eu tenho dignidade, eu não sou um bandido, não sou um assassino. É rápido. Muito bem. Eu quero dizer para você que se você entregar sua vida para Jesus, ele vai apagar todos os seus pecados. Ele vai te perdoar completamente, tá bom? Com relação à questão de sacrifícios de animais, a Bíblia é muito clara quando ela diz, por exemplo, que Deus não quer que a gente venha sacrificar animais mais. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício perfeito. Então, o que Jesus já fez, por isso a Bíblia diz o seguinte,
ela diz o seguinte, aqui 1 Coríntios, ele fala que esses sacrifícios, ele não quer que nós sejamos participantes da mesa do Senhor ou da mesa do demônio, porque os sacrifícios hoje não apontam para Cristo. O sacrifício no Antigo Testamento apontava para Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 4, porque é impossível que o sangue dos touros ou dos bodes tire pecados. Então somente Jesus pode fazê-lo por intermédio do quê? A Bíblia diz assim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica Obrigado, de todo querido. pecado. Tudo bem, querido, prazer. Prazer, Nick. William, você falou sobre a questão do sacrifício, né? Sobre o sacrifício, por que vocês fazem e a gente não faz ainda hoje, né? Não. Eu digo na questão de o porquê que é algo ruim, né? O porquê que é algo... A gente entende justamente o que foi falado até aqui, né? Que realmente é apontado, né? Antigamente era apontado para algo, né? Então, os sacrifícios antigamente aconteciam para Cristo, né? Então, Cristo era o suficiente, foi suficiente, morreu na cruz e redimiu a gente dos nossos pecados. Então, esse foi o propósito. Não, eu entendi. Vocês três falaram a mesma coisa. Isso. O que eu quero saber é o porquê que é errado se nós utilizamos para a alimentação. Então, se for para alimentação, ninguém aqui, todo mundo come. Tá tudo ótimo. Tá tudo certo. Então, não tem erro por aí. Não. Né? Então, tá tudo certo. Então, não tem nem debate se for pensar por esse lado. Não tem. Todo mundo come aqui. Nossa, eu fico muito feliz, gente. Muito obrigado. Não, erro pelo... O que a Mas gente... qual é a diferença? O que a gente acha de errado... Qual é o que vai acontecer é o quê? Vocês tomam sangue? Vocês chupam sangue? O que a gente acha de errado é o propósito. Mas aí que tá. Vocês chupam sangue? Não. O que vai ali é sangue. Então, mais um exemplo. A galinha, a carne, a zinhela, a moela é igual no abatedouro. Mas tem geralmente diferença nenhuma. é colocado em rituais, né? Pra geralmente fazer mal pra alguém, uma separação, alguma coisa do Não, tipo, não. Os animais que nós comemos, por exemplo, são animais dedicados aos orixás. Não. E vai ter um fim, esse sacrifício de animais um dia? Nesses orixás, nessas entidades? Vai ter um Os fim abatedouros vão fechar um dia? Não, tô falando sobre os rituais. E eu tô falando sobre o contexto dos animais, a base. Entendi. Senão a gente não vai comer. Você tá falando sobre as entidades comer alguma coisa? Não, eu tô falando que nós nos alimentamos dessa carne. Sim, do dia a dia, você tá Quando falando. o senhor sentar aqui, pastor, o senhor fala, por favor. William, você tá falando sobre o dia a dia, no caso. No dia a dia a gente se alimenta de carne. A gente tá falando sobre os rituais. Nos rituais são utilizadas as carnes. Sim. Essas carnes são utilizadas para alimentação da sua... Da minha sociedade, da minha... Da sua casa, no caso. Da minha Iledi. Ah, entendi. Então não são usados para rituais, para espírito, para nada. Senão, utilizem sacrifícios rituais. Pra te entender. O culto, do culto tradicional iorubá, nós vivenciamos o orixá diariamente. Todos os dias nós sacralizamos as nossas casas. Todos os dias nós nos alimentamos daquela carne. Certo. É só pra isso. Como assim é só pra isso? Não, a pergunta é... Hã? É a religião mais capitalista do mundo. A minha religião vem do povo preto e é uma religião caríssima. Porque é caríssimo, tipo, você comprar um galo, você comprar uma galinha, você comprar um porco, você comprar um búfalo, você comprar tudo isso daí é muito caro. Não, búfalo não. Não, tô dando exemplo, né? Uma cabra, um bode, alguma coisa do tipo. Realmente, então quando as pessoas dizem assim... Mas você trabalha com a espiritualidade, você cobra tanto pra fazer um trabalho. Sim, eu cobro porque eu tenho as minhas entidades também que precisam se manter e eu preciso manter a minha casa de religião. Por que eu tô querendo falar pra você? Até me falou um pouquinho ali sobre os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, né? Eles aconteciam pra nos redimir dos pecados, né? E acabou em Cristo. E aí você questionou ela, por que eu... Queria explicar do... Mas foi ótimo. Obrigado. 11. Foi? Tudo bem, querido? O quê? Ah, sim. Se eu puder mobilizar as pessoas para não serem preconceituosas, as mulheres não sofrerem, tá ótimo. Eu posso perder para quem for. Meu propósito não é debater religião. Oi, William. Meu nome é Rafael Gedeon. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Eu sou pai de 7 filhos e católico. Eu sou pai de 1 e macumbeiro. E ainda tô esperando o 8º. Coisa boa, parabéns. Então... Infelizmente eu não gosto de mulher, então não posso ter um monte de filho, né? É difícil pra nós. Sim, com certeza. Mas eu acho uma bênção. A gente... Mas tenho 2 de coração, que são os da Ariane, que eu crio também. A gente segue uma linha de aceitar tudo que Deus manda
e buscar na Bíblia, na igreja. Sim, e o que você acha sobre sacralizar animais, desde os primórdios da civilização? Eu vejo pelo seguinte: antigamente, realmente, o povo de Deus, que era representado, né, pelos israelitas, eles sacrificavam animais, né? E até então, por que você não poderia ter esse direito hoje? Isso daí é válido. Esse ponto de vista é interessante. Agora você imagina, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo com muitas pessoas, tipo, a sua doutrina, ela seria impossível de seguir se a gente fosse falar, olha, o William descobriu a verdade, ele veio para revolucionar. O Criador mandou você para revolucionar o mundo. Seria impossível da gente seguir praticamente, porque não daria, William, para a gente fazer... Porque eu mato galinha para comer? Mas todas as suas refeições, você faz isso? Como que funciona? Também. Quando os animais não são desperdiçados na minha casa. Mas você entende que isso daí é uma coisa que não é replicável? O senhor não almoça, o senhor não janta, o senhor não toma café da tarde, o senhor não pode comer um dia carne de porco, um dia frango, um dia cabrito, enfim? Posso. Então. Mas você, toda vez que você vai fazer uma refeição, você sacrifica, você deixa ele pronto? Como que funciona? Não, fica limpinho na geladeira. É limpo, é higienizado, é cortado e fica na geladeira, como a carne do mercado. Sim. A gente só não bota o rótulozinho em cima. Mas você pode ir num restaurante que não foi sacrificado e comer, por exemplo? Claro, pode, com certeza. Né? Mas você entende que isso daí às vezes não seria replicável e que... Por que não seria replicável? Se eu dou para funcionários meus, por exemplo, que não tem condição de comprar muitas vezes para familiares que eles tenham. Por que não é replicável se eu ajudo diversas famílias que não têm condição? Por que não é replicável sendo que eu vou dentro das vilas, dentro das comunidades levar alimento para as pessoas que não têm? Por quê? Não, porque não todo mundo deveria ser replicável. Deveria ser replicável. Todo mundo conseguiria ter esse acesso, deveria. Entendeu? Eu acho que as pessoas deveriam abrir suas geladeiras e começar a levar carne para quem precisa, ao invés de julgar quem sacraliza e doa pro pobre. Não, a grande questão é a seguinte: toda vez que você faz uma boa ação, uma caridade, isso o Criador ele vê com os bons olhos, entendeu? Independentemente se você está fazendo uma coisa que, por exemplo, a nossa espiritualidade de todo mundo aqui discorda, entendeu? Eu vejo que o Cristo ele se faz presente muito mais nas ações do que você falar. Mas eu não vou deixar de doar para as pessoas que precisam porque o teu Cristo discorda. Eu prefiro doar e alimentar as pessoas. Sim. Obrigado, tá? Obrigado você. Tudo bem, meu amor? Sou a Brenda. Oi, Brenda. Essa questão do sacrifício de animal, né? É sacralização que nós chamamos no caso. Sacralização. Todos nós aqui, não vamos ser hipócritas, a menos que alguém seja vegetariano, comemos carne, sim. Só que por que na sua religião tem que ser nesse contexto? Só um pouquinho que eu fico prestando atenção nele falando e em você ao mesmo tempo eu não consigo entender. Repete, por favor. A sacralização na sua religião, por que exige esse contexto de ser em um local com imagens e esculturas assim? Não, porque na Nigéria não é... Como assim vezes, demoníacas? Por exemplo, eu assisti um vídeo acho que, não sei se é a iniciação que fala da André Surak, que eu vi que tinha várias imagens de demônios, né? Pelo menos a representação, assim, do que Gárgulas. todo mundo tem. E por que tem que ser nesse contexto? Gárgulas. Por que tem que beber sangue? Gárgulas. Gárgulas, desculpa, eu não sei. Ó, primeiro vamos focar na questão da sacralização, tá? Qual é o seu ponto de vista sobre ela? Porque, por exemplo, nós cristãos, nós não precisamos matar um animal ali dentro da igreja para Deus e depois mesmo que nós vamos comer ele. Não precisa, ele não exige isso. Uhum. Até porque os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, ao longo da Bíblia, apontam para o sacrifício de Cristo. Uhum. Mas não, na nossa religião, eu não gosto de falar que o cristianismo é uma religião. Eu acho que a religião foi criada justamente para causar divisões. Mas por que o seu Deus exige que seja sacrificado um animal, que haja ingestão de sangue? Na verdade, isso é uma questão cultural, milenar. É uma tradição que vem passando de geração em geração. Não é uma exigência. É uma questão cultural, é uma tradição espiritual, que ela possui um contexto e uma base e um porquê.
Seria desnecessário eu explicar aqui o porquê que vai o egé, que nós chamamos, o egé, enfim, sangue, no ori da pessoa, o porquê a ingestão daquele ato, mas é para nos interligarmos aos assentamentos, enfim. Eu acho que até é desconexo eu falar sobre, porque foge do que vocês conhecem. Por mais que eu explicasse para o pessoal da religião, também não faria diferença porque eles entendem. Mas a questão da sacralização, ela tem um composto de alimentação, tem um composto de cultuar a divindade, tem um composto energético, tem diversas coisas em torno disso. Mas é uma tradição milenar que vem passando de geração em geração. Nós falamos aqui sobre os espíritos. Obrigado, querida. 5. É interessante quando você fala sobre os animais que são sacralizados, porque no Antigo Testamento, né, os judeus também utilizavam esse tipo de rito. E é uma coisa muito interessante e que poucos cristãos também sabem aqui, a maneira que isso era utilizado. A gente tem 3 categorias aqui: pecados involuntários, erros por ignorância e impurezas rituais. Somente quando isso acontecia é que esses animais eram válidos. Eu sei que você pode não estar gostando muito do que eu estou falando. Não é porque o senhor estava mexendo no celular ali que ela pediu 1000 vezes para não mexer. Sabe por quê? Desculpa. Só um pouquinho. Sim. O senhor estava mexendo no celular ali que ela pediu para não mexer para trazer pauta para mim aqui. Mas se fosse da sua sabedoria, o senhor não precisaria estar mexendo no celular. Mas eu acho que no final, mas eu acho que no final você vai entender o meu ponto de vista. Eu não vim aqui para te atacar. Então não fala que eu estou fazendo cara de não sei o quê. É que eu escutei um conceito sendo falado aqui a respeito que no céu, na nossa religião, o estuprador tem vez, o pedófilo tem vez. Uma pergunta. E eu acho importante ressaltar só uma coisa aqui. Jesus, em Mateus 18:3, ele disse assim: ai daqueles que tocarem um desses pequeninos, melhor seria que ele amarrasse uma corda no pescoço e se jogasse em alto mar. Acho mais válido fazer um círculo de oração para ele, porque ele tá falando pro pessoal e não pra mim. Não, Malagueta, eu tô falando isso pra você. Por que não bota um púlpito aqui então e dá uma Bíblia para ele orar pro pessoal? Não, eu acho que você não tá entendendo o meu ponto de vista. Eu tô vendo o senhor lendo o celular e o senhor olhar pra eles pra conversar. Eu só estou apresentando pra você o conceito. O senhor quer pregar pra eles, quer mostrar que o senhor entende da Bíblia ou falar comigo? Malagueta, de maneira nenhuma. Qual é o contexto do que eu estou lhe perguntando? Animais sacralizados. Sacralizados, vai lá. Perfeito. E eu acabei de apresentar aqui dentro... Pronto. Fechou. Tudo bem, querido? Beleza? Eu tenho algumas dúvidas para perto do microfone, senão o rapaz ali atrás. Eu tenho algumas dúvidas assim sinceras. Claro, né? claro. Mas antes eu gostaria de falar assim, cara, Deus te ama e tá tudo certo, tá? Exu também, o Lodumare também ama vocês. Beleza. Aí o que acontece? Eu fico com algumas dúvidas, é sincero. Toda vez que você vai se alimentar, você mata um animal pra comer isso? Que diferença faz? É uma dúvida, calma. Sim, mas eu tô totalmente calmo. Que diferença faz? Eu só não fico calmo quando as pessoas saem fora do eixo. Que diferença faz se eu sacralizo toda vez que eu vou comer? Porque eu vejo diversas... A Dona Maria, a Dona Joana... enfim, as pessoas fazem isso. É comum. Você pode ir no açougue comprar? Posso. Você pode ir lá... Então, assim... E se eu prefiro galinha caipira? Não, tudo bem. Eu acho gostoso também. Aí, só que, assim, ó... Não, é uma delícia. Não tô sendo sarcástico, pelo amor de Deus. Não. Porque, hoje em dia, qualquer coisa que a gente fala parece que... Eu acho bom mesmo. O meu ex-marido... O meu ex-marido, que eu fui casado 8 anos, ele é lá de Bacupari, no Rio Grande do Sul, interior do interior. Lá eles matam porco pra comer, boi, tudo mais um pouco. Não, show de bola. Legal. O pessoal do interior é assim. Até na Bíblia, quando o filho pródigo volta, faz uma grande festa e mata. Come. Tá tranquilo. Só que eu só achei estranho que, tipo assim, tem que ser sempre assim? É isso que eu tô conseguindo entender. Não. Então você pode, tipo assim, ir lá no açougue e comprar. Mas é que como na minha casa tem muita sacralização, eu dou pra muitas famílias. Então eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo em eu e a minha equipe higienizarmos aquela carne, cortarmos, levarmos para as pessoas que precisam, ainda mais que está muito frio. Rio Grande do Sul é muito frio, né? Então a gente faz um trabalho voluntário para ajudar as pessoas. Até mesmo as aves que eu utilizo nos meus feitiços, nós também
lavamos, doamos, porque não existe eu não vou infectar uma ave porque eu utilizei ela para uma amarração amorosa, por exemplo. Porque assim, de onde que vem a minha dúvida? Por que eu perguntei se você pode ir no açougue? Porque é o seguinte, você mata e ali é feito um culto e depois você se alimenta, é isso? É por isso que você tem que fazer toda vez isso? Não. É isso que, As entidades, elas recebem a sua sacralização nos seus dias específicos. Após a sacralização, aquelas aves são limpas. Após aquelas aves serem limpas, elas vão para dentro do congelador e nós fazemos as doações para as pessoas que precisam, as instituições que precisam e por aí vai. Então assim, você mata, aí faz feito um culto, eu não sei como é que fala, posso estar usando a nomenclatura errada. Então assim, você matou lá o animal, faz o culto, não sei como é que fala. Vai acabar o tempo de vocês. E depois alimenta o pessoal, é isso? Não, eu alimento vivo. Eu pego a galinha viva e dou pra pessoa comer. Mas você tá sendo ignorante. Poxa, eu tô te tratando mal. Mas eu te expliquei 3 vezes, amigo, que tem que sacralizar, mas eu fiz uma outra guardar. pergunta agora. Não sei se você entendeu. Não, acho que ninguém entendeu. Vou voltar. Depois volta. A minha 5ª afirmação. A perseguição LGBT na Rússia não é episódica. É política de Estado. Eu digo isso porque eu estava em um podcast ontem, onde teve literalmente uma quase agressão, onde um evangélico, cristão, enfim, disse assim: eu quero ver você, o seu povo gosta lá da Rússia, né, onde eles matam os gays, onde tá uma situação muito catastrófica, e eu quero ver a opinião do povo cristão sobre a atitude que esse pastor teve. Oi de novo. Oi, amor. Assim, eu acho que o evangelho é muito simples. Não vou falar um linguajar pastoral aqui pra você. Mas todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Não é que a homossexualidade seja um pecado sozinha. A imoralidade sexual é um pecado. Partindo do pressuposto que você concorda que para nossa religião a homossexualidade é um pecado? Para nossa. Eu compreendo. Você compreende? Mas não é só a homossexualidade, a imoralidade sexual. A Bíblia diz que se eu sou casada, imoralidade sexual? eu sou casada. A Bíblia diz que se eu pensar em alguém, se eu desejar alguém na minha mente, eu já adulterei com essa pessoa. Você tem noção disso? Tá, agora eu vou te dar um exemplo. Eu falei pro meu marido hoje: eu não penso em outra pessoa. Eu penso somente em você. Eu tenho um relacionamento monogâmico de fidelidade, lealdade, respeito, de onde vem essa moral do monogâmico? Cumplicidade. Porque isso foi constituído com o cristianismo. Na verdade, você tem uma moral cristã. Na verdade, isso vem do meu caráter. O caráter isso que veio com o cristianismo, porque antes a mulher era abandonada. Do que a minha mãe, que é uma bruxa, me ensinou a respeitar. Sua mãe tem conceitos cristãos, então. Todos nós temos, né? Sim. Todos Concorda nós temos. que é uma coisa boa? É uma coisa ótima. Então, a mulher não é abandonada porque o homem precisa estar governando a sua casa. Eu nunca disse que a mulher é abandonada. Eu disse que eu não aceito a palavra submissão. Tá, enfim. Eu só quero te dizer que nós estamos no mesmo barco. Todo mundo aqui é pecador. Não é só a imoralidade. A pornografia. Se eu assistir a pornografia, Tá, mas eu quero saber da Rússia, fazendo amor. imoralidade sexual. Não, Sim, eu entendo. a pauta é o gay, Eu quero... não é? Não. A perseguição gay. Não. Na Rússia. Se vocês concordam com esse ato, no caso. De matar gays? Claro que não, né? E a fala desse pastor, como vocês enxergam Não é um isso? pastor. O que ele é? Ele não é um pastor. Ele é um cristão. Não, se diz... Quando você afirma que ele é um pastor, você está confirmando a Bíblia, porque a Bíblia, ela diz que iriam vir falsos mestres, iriam vir lobos. Então você não está falando mal do cristianismo. Não, você está confirmando a Bíblia quando você fala. De forma alguma. Eu só quero dizer assim... Nós somos pecadores. Não é fácil ser homossexual, não é fácil não assistir pornografia, não é fácil não trair. Quando Deus fala que eu gosto posso... de pornografia. Sim, mas é a imoralidade sexual, entende? Entendi, O amor. bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Então, cada um aqui é pecador. Brincadeira. Eu queria ouvir de você... Tudo bem, querido? Tudo bem, Daniel? Qual é o seu nome? Beleza? Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Eu queria ouvir de você. Quando você fala que é uma questão episódica e não política, o que você quer dizer com isso? Na verdade, eu quero entender a visão de vocês. Foi uma explicação básica, uma introdução básica, tá? Eu quero entender de vocês sobre um pastor
utilizar essas questões. E usei a Rússia como base porque ele usou como base. Tá? Eu quero entender se isso é postura de um pastor, de um evangélico, de um cristão. Tá, na verdade, assim, cada um deve responder pelas suas atitudes, seus atos, aquela questão que houve com aquela pessoa. Eu não posso me responsabilizar pelo ato dele. Claro que todo ato preconceituoso que não é bíblico deve ser rechaçado, certo? Mas é bíblico no caso, né? Não, sim, mas eu não posso responder por ele. Não. Tá entendendo? É bíblico. Não, eu perguntei se você acha certo ou errado. Não, é errado, não pra você claro. responder por Sim, ele. é claro que é errado. Agora sim, a questão da Rússia, vamos lá, que você perguntou a respeito da Rússia, né? Lá na Rússia existe a lei contra a propaganda LGBT. Proibição de manifestações públicas LGBT. Multas e detenções para o povo LGBT. Fechamento de organizações LGBT. Lá em 2023, a Suprema Corte Russa, ela classificou o chamado Movimento LGBT Internacional como um grupo extremista. Ou seja, então, no caso, pelo que eu entendi, você defende a Rússia por uma questão ideológica, mas a própria Rússia, ela é contra o movimento que você faz parte. Não, querido. Tá entendendo? Acho que você não entendeu. Pelo contrário. Você já foi 3 vezes. Pastor, você já foi 3 vezes, né, pastor? Tem gente que tá, tem gente que já foi 4 vezes. Ele já foi várias vezes e a gente não consegue. Obrigado, gente. William, são 2 temas. Malagueta. Você se incomoda se eu te chamar do seu nome de batismo? O William é pra minha família. Me incomodo, senão não teria dito que Malagueta. Ah, não, tudo bem. Então, é assim, eu vou te chamar da maneira que você se sente mais confortável, Obrigado. tá? Pra mim é assim, o que eu penso? O pastor, quando ele ajuda daquela maneira com você, ele foi erradíssimo. Por quê? A gente, dentro da igreja católica, a gente tem catalogado os pecados de uma maneira muito forte, muito fácil de entender. E a ira é um deles. E eu nunca vou poder falar pra você de um Deus da paz usando a ira. Batendo na mesa, não sei o quê, pá. Quando você vê isso daí, você pode ter certeza, o Espírito vai embora, o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente segue um Deus que vai buscar o diálogo e a compreensão. A partir do momento que você age dessa maneira, eu vou dar um exemplo para você. Eu quero que você venha para minha fé, uma suposição. Estou tentando buscar almas para Jesus. Mas eu te entendi. Você entendeu? Entendi Estou sim. buscando alma para Jesus. Como eu vou agir assim? Como que eu vou Entendi. convencer você que é uma coisa boa? Perfeito teu argumento, sendo dessa forma. Como que eu vou convencer o cristão a qualquer um? Então isso daí não é incompreensível, entendeu? Perfeito. Obrigado. Poxa, nem deu tempo de eu falar da Rússia. Parei. Vai falar Rússia. Eles são tudo maculados. A questão da Rússia, eu vejo pelo seguinte: quando teve a Revolução Comunista, eles perseguiram muitos gays, né? Você deve saber, você é um cara inteligente, que foi um massacre, uma coisa horrível. E hoje, eles continuam com uma postura até um pouco parecida, assim, de intolerância. Aí você não consegue concordar com a gente que, às vezes, vocês vão estar mais acolhidos num país majoritariamente cristão, em que muitas vezes é criticado pela comunidade. Não, prefiro um país laico. Sim, mas o país laico é utopia. Eu prefiro o país laico. Que você, às vezes, vai estar muito melhor com a gente do que lá? Não. Mas o país laico cita Eu prefiro o Brasil. Cita o Brasil? É o Brasil? Eu prefiro o Brasil. Eu também. Mas não com vocês. Com um homem cristão. Não, mas não com vocês, entendeu? Sim, mas um homem cristão que te respeita. Mas o homem cristão não me respeita. Vocês estão respeitando. A gente tá te respeitando. Você sim, claro. Vou aqui rapidinho, porque não é 30 segundos. Ó, em relação à questão da Rússia. A Rússia, os caras não gostam mesmo de homossexual, de gay e etc. Então, no momento que você discutia com o pastor, e ele falar para você ir para lá, ele tá dizendo o que para você? Ele tá dizendo o seguinte, ó, você defende uma coisa que lá onde o povo que você defende, ele não aceita isso. Igualmente o Islã.
o IFE aí que você estava falando é do Islã. O Islã não aceita homossexual de jeito nenhum. Então é estranho você defender uma coisa que não te defende. Defender o quê, querido? O que você está falando? Não, eu estou falando da Rússia, não é? E quem disse que eu defendo a Rússia? Não, você nunca entende você o que a gente falou. Não, nem eles entendem. Você nem sabe o que está falando. Não, eu sei o que eu estou falando. Você tá que não falando tá igual, ouvindo. ó, tá vendo? Você que não tá ouvindo. Por que te tiraram então? Agora sim, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Em relação a essa questão, foi isso que ele falou. Agora, em relação a ele querer te agredir ontem, se você tivesse feito com ele o que você... Se você fizesse comigo o que você fez com ele, eu também te agrediria. E meus dois seguranças arrebentavam a tua cara. Os meus dois seguranças arrebentavam a tua cara. Não arrebentava porra nenhuma. Eu vou te respeitar porque o senhor é um idoso. Eu vou te respeitar porque o senhor é um idoso broxa. Eu vou te respeitar porque o senhor é um idoso broxa. Me respeita. Faz comigo. Agride eu com o jeito que você agride ele. Agride eu com o jeito que você agride. Agride do jeito que você agride. Agride. Bate na minha cara, rapaz. Eu passei 27 anos cuidando de vagabundo, rapaz. Vem bater na minha cara. Vagabundo. Vem bater na minha cara. Isso aqui é cara. A gente deixa eu quebrar. Vem bater na minha cara. Ai, vai tomar no seu rabo. Poxa, ele tava o tempo inteiro aqui, ó. Ninguém. Eu elogiei todo mundo, o cara tá dele aqui atrás de mim, ó. Sim, eu falei. É isso que costuma acontecer, sabe? Isso que costuma. Não, mas obrigado todos vocês. Não vai reverter o que ele falou. Porque eu conversei no privado com ele e ele mesmo assume. Ele disse que ele ia falar lá na rede social dele. Não, mas daí eu vou ter que soltar o vídeo dele todo. Não é a questão do disse que me disse. A questão é o quê? A questão da afirmação dele. Eu quero ver tu ir lá onde o teu povo gosta. Mas ó, vocês dois erraram. Você foi porque falou da esposa dele. Não, ele falou que eu gosto de dar o anel. Não. Olha só. Ele disse assim, você gosta de dar o seu anel que é alargado. E eu disse assim, como é que você sabe que meu anel é alargado pelo seu? Ele disse assim, não. Então você é monogâmico, então pela sua esposa? Porque quantos anel ele conhece? Não, mas como é que ele vai falar? Como é que ele vai falar que eu sou largo, alguma coisa do tipo? Cada ação tem uma reação. Não, eu tô falando da posição dele. Mas é isso. Não é pra entrar no caso. Vamos focar na pauta. Mas ele tem o direito de entrar no caso. Ele quer falar. Não, eu não quero falar sobre o caso. Eu quero falar da postura de um homem de Deus. Mas tá ligado ao caso. Aqui todo mundo acha da postura do pastor. O problema é que as pessoas perdem a estribeira. Só o caso aí. Prazer, Wellington, tudo bem? Tudo bem, querido. Calmo, tranquilo? Eu tô sempre calmo, né? Até me tirarem do eixo. Te tiraram do eixo? E agora, tá calmo, tranquilo? Eu tô sempre calmo até me tirarem do eixo. Muito bom, então. A questão que você falou, que você levantou na pauta, que o acontecido, cara, assim, aquele rapaz não representa os cristãos. Mas até então ele é ser humano, ele pode errar. Em uma discussão mais acalorada e, dependendo da situação, vai acontecer os excessos. E eu gosto dele, sabia? E vai acontecer os excessos, entendeu? E eu gosto dele. Mas até então, ele mostrou um lado e você também demonstrou o seu. Ou seja, os dois, houve um conflito normal, isso pode acontecer. Mas assim, o homem, ele erra, tá patente errar, como você tá patente errar. Mas até então você não pode colocar, mas o cristão é isso, o cristão é aquilo, tal. Não pode colocar no mesmo balaio, porque a pessoa corresponde pelo ato dela. Não, mas eu não faço isso. Sim. Mas por que você lembrou? Porque eu estou ocorrido. Porque eu estou perguntando pra vocês... Deixa eu concluir. Sim. Eu tô perguntando pra vocês se isso é postura de um homem de Deus. Claro que não. Todo mundo aqui é taxativo e falou que isso não é a postura do homem de Deus. É essa a pergunta? Sim. E o que você acha sobre a Rússia? O que eu acho sobre a questão da Rússia, eles têm as leis dele lá. Aqui nós estamos no Brasil. Então, se você considera isso correto? De eles perseguirem lá, os eles gays? têm um sistema dele, não tem nada a ver com eles lá. Então tá correto. Eu tenho que entender, não. Se eles têm porque a forma deles lidar com... Quem cala consente. Lógico que não. Sim, quem cala consente. Caramba, que silêncio.
Tudo bem? Tudo bem, querido. Sou o Vitor. Oi, Vitor. Pra mim, só pra ver se eu não tô assimilando errado. A sua afirmação é sobre esse ocorrido. Se a gente concorda ou não sobre isso que acontece na Rússia. Eu interliguei com a situação que ocorreu com o pastor, né? essa questão do que foi falado pra mim. Eu quero ver você ir pra onde o seu povo gosta, né? O que ele quis dizer com isso, né? Que meu povo gosta de apanhar, que meu povo gosta e etc. E eu não acho isso uma atitude de um homem de Deus. Porque se eu vou em um debate, o mínimo que eu espero é que as pessoas que seguem Jesus tenham a mesma empatia, o mesmo amor e a mesma conduta. Exato. Eu sei que nós somos seres humanos, sim, mas quando nós estamos dentro da fé e da espiritualidade, nós estamos para evoluir. Ou seja, eu achei extremamente desnecessário as falas dele. E gosto dele. Sim. Inclusive gosto da esposa dele também. Exato. Então, sobre essa fala dele, se eu fosse responder por todos aqui, assim como nós já respondemos, todos nós discordamos veementemente. Assim como eu já debati contra satanistas, já debati contra outros macumbeiros, juntamente com Israel aqui, inclusive, então, e em todos os debates eu sempre deixei isso muito claro. Eu posso não concordar com as suas práticas, mas só que eu amo a pessoa que você é. Então, se a sua afirmação, o seu questionamento foi sobre isso, é que a gente é totalmente contra a fala que foi dita. E sobre a questão da Rússia? Também somos totalmente, não somente contra a Rússia, mas ao Irã e a qualquer país que persiga qualquer tipo de gente. Entendeu? Nós não vamos ser favoráveis à perseguição contra gays, contra lésbicas, contra negros. Não. Totalmente nós sempre fomos, ou pelo menos na grande maioria, sempre seremos contra isso. Perfeito. Até porque o amor que Cristo nos ensina não é esse. Não é? Se então, a religião de vocês prega o amor, perfeito. Exatamente. É sobre isso. Então, é sobre isso. Tá Obrigado. Bom?